Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sirlene, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 105 de Língua Portuguesa para o sexto ano. E na aula de hoje nós vamos continuar os nossos estudos sobre os verbos e nós vamos compreender a diferença entre a terminação ão com a ou tio e ão com M nos verbos. Qual é a diferença de sentido, de uso entre essas duas terminações? E os objetivos para a nossa aula então são: primeiro, nós precisamos reconhecer a diferença da sílaba tônica, da sílaba forte entre verbos que terminam dessas duas formas, né? O ão com a ou tio e o ão com M. E também compreender que a pronúncia dessas duas palavras é diferente. Depois, nós precisamos identificar o tempo verbal desses verbos, né, de acordo com a terminação, e também utilizar corretamente essas duas formas verbais, lá no texto, na frase, enfim, tá? Eu peço que vocês separem o material para a aula, peguem lá o caderno de vocês, abram na matéria de português, né? Põe o assunto da aula lá já, deixa o lápis, a caneta, a borracha do ladinho, para vocês irem anotando. Sempre é importante, né? A prof reforça que vocês anotem no caderno. Se possível, que vocês abram também o documento em PDF que vocês têm disponível lá no Educa Mais, né? Que tem todo o suporte escrito da nossa aula. E lá no finalzinho, façam a atividade sobre o assunto, tá bom? Então vamos lá, gente. Por que será que a gente tem tanta dúvida, né, entre a terminação ão com AM ou ão com a ou tio? Por exemplo, escreveram, né? Os alunos escreveram o assunto da aula no caderno. E agora, escreveram é com a ou tio ou é com M, né? Qual é a diferença de usar essas duas formas verbais? Em que situações utilizar uma e outra, tá? Então, para nós identificarmos essa diferença, para vocês construírem juntos comigo esse conceito, nós vamos analisar algumas diferenças que há entre essas duas formas verbais. E para isso, a prof vai usar como exemplo, né, alguns verbos conjugados com esse finalzinho. Ão com a ou tio, igual aqui, ó, no escreverão, né? E AM no final, igual no verbo escreveram. Tá? Então, primeira coisa, nós precisamos compreender que a pronúncia desses verbos é diferente. E para isso, eu gostaria que vocês pronunciassem em voz alta esses dois verbos, escreveram e escreverão, e que vocês identificassem a sílaba tônica, a sílaba mais forte em cada um desses verbos. Para isso, eu peço que vocês escrevam a palavra, escreveram lá no caderno de vocês, falem em voz alta, circulem a sílaba tônica, a sílaba mais forte, e façam o mesmo com o verbo escreverão. Escrevam ele lá no caderno, falem em voz alta e circulem a sílaba tônica, a sílaba mais forte, beleza? Então, escrevam lá e nós vamos falar essas duas palavrinhas, tá? Vamos à primeira. Quando eu vou dizer escreveram, percebam que a sílaba tônica é essa aqui, ó, V. Escreverão. Não é o finalzinho como a gente acha que é muitas vezes. Lembra numa aula de sílaba tônica que a prof ensinou para vocês que para nós acharmos a sílaba tônica, nós vamos imaginar que nós estamos em uma margem do rio, o nosso colega está na outra margem do rio e nós precisamos dizer a palavra, né, gritando para a pessoa ouvir lá do outro lado. A sílaba mais comprida é a sílaba tônica, é a sílaba forte da palavra. Se eu vou gritar a palavra escreveram, como é que eu vou dizer? Escreveram. Estão vendo que eu puxo no V? Então, esse V aqui é a sílaba tônica, não é a final como a gente pensa que é, né? Sendo o V a sílaba tônica, a palavra é paroxítona, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa diferenciar é isso, achar a sílaba tônica
e classificar essa palavra quanto à sílaba tônica dela. A segunda palavra, escreverão. Vamos achar a sílaba tônica dessa, tá? Imagine que eu vou gritar a palavra para vocês ouvirem lá do outro lado do rio. Lembram da dica? Como é que eu vou gritar? Escreverão! Estão vendo a diferença, né? O que aconteceu agora? A última sílaba é que foi a sílaba tônica, a sílaba mais forte. Portanto, escreverão é uma palavra oxítona. Então, vocês percebam que a pronúncia é diferente, porque a sílaba tônica entre palavras que terminam com ão, aotil e ão, m, é diferente. Se a sílaba tônica está em lugares diferentes, a pronúncia é diferente também, tá? Mais um exemplo aqui. Falaram e falarão. Olhem só, a mesma coisa aconteceu no escreveram e no escreverão, né? As palavras que terminaram em AM, falaram, são paroxítonas, porque a segunda sílaba de trás para frente, né? A penúltima é a sílaba forte, a sílaba tônica. Falaram, ao lá como eu puxo, né? Como é que eu vou dizer falaram? Falarão, né? A última sílaba é a tônica, então ela é oxítona, tá? A segunda diferença, nós já percebemos, né, que o ão com a otil e o ão com a m são terminações de verbos que têm a sílaba tônica em lugar diferente. Por isso a pronúncia é diferente também. Essa pronúncia diferente também faz referência a diferentes tempos do verbo, tá? Observem o seguinte exemplo. Ontem os alunos falaram alto durante a palestra. Vejam que o verbo falaram refere-se ao passado. Mesmo que eu não soubesse que o falaram é passado, de repente eu tivesse lido falarão, o que é muito comum acontecer, né, na hora da leitura, às vezes a pessoa faz a leitura e erra na pronúncia, a palavrinha ontem faz com que nós percebamos que é passado. Então, nós vamos pensar o seguinte, que o final AM em falaram, escreveram, ouviram, anotaram, estudaram, por exemplo, nós vamos usar quando o verbo fizer referência ao tempo passado. E o AM, o ão, né, com til, né, o aotil, em vez do AM, eu vou usar quando fizer referência ao futuro, tá? Olhem só, amanhã os alunos não falarão alto durante a palestra, né? Olhem só, que mesmo que eu não soubesse que o falarão é o futuro, existe palavrinha na frase muitas vezes, mas não é obrigatório, que faz com que a gente perceba que é passado ou futuro, né? Agora, se não tivesse aqui o amanhã, é a terminação do verbo que ia identificar isso na oração, tá? Então, falaram com AM passado, falarão com aotil futuro, tá? Então, o que nós podemos construir de regra para a utilização de verbos terminados em ão com aotil, que eles são, né, usados para fazer referência a ações realizadas no futuro, e o AM indicam ações realizadas no passado, tá? Então, anotem lá no caderninho de vocês. Pensem em ações que vocês estão realizando comigo agora, né? Escreveram, escreverão. Ouviram, ouvirão. Estudaram, estudarão. Estão vendo? Anotaram, os alunos anotaram a matéria no caderno. Passado. Os alunos anotarão a matéria no caderno. Futuro. Tá? Muitas vezes, como a prof disse, não tem as palavrinhas fora o verbo ontem, hoje, amanhã, para indicar o tempo, e é o verbo com a terminação ão, com a otil, né? Ou ão com a am, que vai sinalizar se isso é futuro ou passado, tá bom? Veja mais alguns exemplos que a prof trouxe.
Ontem os meus amigos chegaram de viagem. Aqui, além do verbo chegaram, que está indicando passado, eu tenho a palavrinha ontem, mas se não tivesse, não mudaria o verbo aqui, ó, para indicar passado. Eu posso tirar, ó, eu posso dizer assim, os meus amigos chegaram de viagem. E se eles chegaram, já aconteceu, né? Posso mudar isso para o futuro? Posso, mas aí obrigatoriamente eu vou tirar o ontem, né? Os meus amigos chegarão de viagem. Ainda vai acontecer, eles não chegaram ainda, né? Aqueles atletas correram uma maratona na semana passada. Aqui nós também temos palavrinha que indica passado, além do verbo terminado em AM, que é a palavrinha semana passada, ó. Mas se eu dissesse assim, ó, aqueles atletas correram uma maratona, também seria passado, por causa do verbo terminado em AM, tá? Vocês ainda não dividiram a despesa entre todos? Passado, ó, né? Novamente, o verbo terminado em AM está indicando uma ação que não foi feita lá no passado. A palavra ainda está sinalizando isso também. Exemplos de verbos no futuro agora, né? Ó, transformei aquelas frases do passado para o futuro. Olhem só. Amanhã os meus amigos chegarão de viagem. Eu poderia ter tirado o amanhã sem problema, né? Mas não precisa, posso deixar. Aqueles atletas correrão a maratona na próxima semana. Opa, tacou a tosse agora, faz parte, né? Vocês dividirão a despesa entre todos quando chegarmos em casa? Vejam novamente que o AE, a OTIL, né? Foi trocado pelo AM, que nós tínhamos aqui o mesmo verbo, dividiram, correram, chegaram. E agora eu passei para a OTIL, né? Ó, e transformei para o futuro, né? Chegarão, correrão, dividirão. Se eu quisesse tirar as palavrinhas indicadoras de futuro além do verbo, eu poderia, né? Ó, tirar o amanhã. Os meus amigos chegarão de viagem. Dá também. Aqueles atletas correrão a maratona. Ponto. Né? É dispensável na próxima semana. O que eu preciso que vocês compreendam? Que pode haver outras palavrinhas que vão ajudar vocês a definir o passado ou o presente além do final do verbo, né? Mas que são palavras dispensáveis, tá bom? Posso tirá-las. E aqui a prof deixou um para saber mais, para vocês se aterem à seguinte informação. Nem sempre, pessoal, todos os verbos terminados em AM eu consigo mudar com a ou til e mudar para o futuro, como a prof fez aqui, ó. O que a prof fez? Chegaram, chegarão, né? Correram, correrão. Dividiram, dividirão. Nem sempre eu consigo fazer isso. Por quê, gente? Em algumas situações, nós temos verbos terminados em AM que vão indicar presente. E nesse caso, eu não vou mudar por ão, né, com a ou til para indicar futuro. O que a prof fez aqui? Eu trouxe para vocês um poema do Mário Quintana, onde eu vou mostrar para vocês que os verbos que estão em destaque, eles estão terminando em AM, mas eles representam presente. Então, 3 coisas que nós precisamos prestar atenção. O AM tem situações que ele vai indicar passado, eu posso trocar pelo ão com a ou til e mudar para o futuro, mas tem situações que eu não vou poder trocar pelo ão com a ou til para o futuro e vou deixar ele assim porque ele é presente. Vamos ver? Olhem só, quando o Mário Quintana diz assim: os poemas são pássaros que chegam, não se sabe de onde, e pousam no livro que lês. Olha a palavrinha. Chegam e a palavra pousam. Quando eu digo assim,
Os poemas são pássaros que chegam, eu estou dizendo no presente. Não se sabe de onde e pousam no livro que lês, é presente. Percebam que eu não posso trocar por aotil, a não ser que fosse chegaram, para trocar para chegarão, a não ser que fosse pousaram, né? Para trocar por pousarão. Mas o AM no final é igual, por isso que tem que precisar, né? Precisa prestar atenção para não fazer confusão aí. Nem sempre o AM é indicador de passado, pode ser de presente também, né? Vamos terminar o poema? Quando fechas o livro, eles alçam voo como de um alçapão. Eles não têm pouso nem ponto, nem porto. Alimentam-se um instante em cada par de mão e partem. E olhas então essas tuas mãos vazias, no maravilhado espanto de saberes que o alimento deles já estava em ti. E aí, olha só o alimentam aqui, ó, novamente terminado em AM, indicando presente, né? O que o poeta está falando aqui? Ele compara os poemas com pássaros e ele diz que são iguais pássaros que não se sabe de onde chegam no presente, né? Mas ele diz que eles pousam no livro que você está lendo no presente e que esses poemas alimentam-se um instante em cada par de mãos que você está segurando o livro e depois eles partem. Outra pessoa pega o livro e lê o poema, ou você narra o poema para alguém, ou declama o poema para alguém, né? E olha outros verbos que indicam presente também, né? Olhas, apesar de não terminarem em AM, então essas tuas mãos estão vazias no maravilhado espanto de saberes que o alimento deles já estava em ti. Fala da poesia, né? Uma comparação que é feita com a poesia e os pássaros. O objetivo é que vocês percebam que esses verbos aqui chegam, pousam e alimentam. Eu não posso trocar por aotil e indicar futuro, porque eles indicam presente, certo, gente? Resumindo, então, o que nós precisamos entender? O ão indica ações realizadas lá no futuro, sempre, esse não tem dúvida, né? O AM pode indicar ações no passado, como também pode indicar ações no presente, né? Nem sempre os verbos que terminam em AM eu vou poder trocar o final pelo ão, um a ou til, para indicar o futuro, tá? Então lembrem-se, né? Prestem atenção na pronúncia da palavra para vocês utilizarem certinho esses dois finais, beleza, gente? Muito obrigada pela atenção de vocês que me acompanharam até aqui. Não esqueçam de fazer atividades sobre esse assunto, beleza? Eu vejo vocês numa próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.